Olá, essa é a aula número 3 da nossa matéria, o caráter de Cristo em nós. E conforme nós vamos caminhando, vai ficando mais claro para cada um de nós que toda essa conversa sobre caráter é porque realmente Deus tem um propósito. E esse propósito vai ser sempre cumprido na medida em que nós nos adequamos a ele. E é claro, para poder fazer parte deste grande propósito, né, que é a obra do Senhor nessa nossa terra, até que Ele venha, nós precisamos realmente sempre sermos aquela peça perfeitamente preparada que encaixa maravilhosamente dentro da obra. De que obra que eu estou falando? A mesma que o apóstolo Paulo falou lá também aos Efésios. Eu queria ler com você aqui Efésios, no capítulo de número 2. Eu vou ler os versos de 19 a 22. E Paulo diz assim, eu vou ler na NVI: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Olha que interessante, aqui nós vamos ter basicamente duas verdades. Uma que ele fala que não só os apóstolos, mas os profetas, eles são um fundamento, mas esse fundamento foi construído sobre a principal pedra, né? A pedra angular, a principal pedra de esquina, que é o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, esse começo de fundamento foi colocado sobre a pedra e nós fomos construídos sobre esse fundamento. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que por meio dos ensinos dos apóstolos e dos profetas, nós também temos sido feito parte dessa construção. E aí ele fala no verso 21 qual é o propósito, né? E o verso 21 ele fala: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Interessante, né? Então nós somos pedras, e nesse sentido figurado aqui, metafórico, nós somos pedras espirituais encaixadas uma ao lado da outra, e esse encaixar de todos esses tijolos espirituais vai dando corpo, vai edificando a casa do Senhor. Que casa é essa? E ele fala aqui, um santuário santo a Deus. Então, por isso que nele nós também estamos sendo edificados juntos. Então, Deus está fazendo uma obra, construindo tudo ao mesmo tempo. Eu estou sendo trabalhado por Deus todos os dias, você que está me ouvindo aí, os irmãos que você tem na igreja e até mesmo pessoas desconhecidas, que Deus está trabalhando nesse exato momento para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para trazê-los para a sua família também. Então essa grande construção, nós vamos sendo edificados todos juntos para que então nós nos tornemos a morada de Deus por meio do seu Espírito. Ou seja, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de uma casa espiritual, formado por um monte de tijolos que Deus vem trabalhando, moldando, né, ajustando perfeitamente e construído sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que por sua vez construíram ou foram edificados sobre a rocha principal. É uma grande responsabilidade fazer parte dessa obra do Senhor. Então, dentro disso, o tema da nossa aula número 3 é: quem pode ser útil ao Senhor? Não é bem uma pergunta, mas seria uma afirmação. Quem pode ser útil ao Senhor é. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula de número 3, exatamente quem pode ser útil ao Senhor. E eu separei aqui umas 5 afirmações. Primeiramente, pode ser útil ao Senhor aqueles que o amam. Porque é óbvio, se você não ama Deus, você não tem apreço por Ele, você odeia falar de Deus, como é que você pode ser útil a alguém que você mesmo odeia? Então é óbvio que quem é útil, quem pode ser útil ao Senhor é quem o ama, porque quem não o ama nem cogitaria de fazer parte de uma obra desse tipo. Então é muito óbvio isso, né? Mas quem mais pode ser útil ao Senhor? Claro, aqueles que têm uma revelação do Senhor. Essa revelação de Deus, a gente poderia até mesmo usar a palavra grega lá, que define, né, a carta de João do Apocalipse, né, essa parte da revelação. O que é a revelação? Que é a palavra grega apocalypto, né, que é simplesmente esse abrir a cortina.
Então é como assim, uma vez que a cortina foi aberta e eu pude ver o que estava de lá, eu quis fazer parte disso. Mas que cortina é essa que nós estamos falando, essa revelação? Porque, é claro, se nós não conhecermos a Deus, quer dizer, eu não sei quem Ele é, ainda que eu o ame, dificilmente eu vou saber qual é a vontade dEle. Mas uma vez que essas cortinas foram abertas, eu gosto muito de me lembrar de quando Jesus foi crucificado, né? Diz que o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar, e o santíssimo lugar era onde Deus habitava, né? Até aquele momento, dentro do templo, né? Uma vez que essa cortina foi aberta, nós passamos a ter um acesso. Antes, algumas pessoas só poderiam ter acesso. Agora, qualquer pessoa que se achegue por meio de Jesus Cristo pode ter essa revelação. Então, quem é útil ao Senhor? Quem teve uma revelação dele, quem o conheceu. Aqueles também podem ser úteis, são aqueles que têm o seu ego que foi tratado. E o que é o ego? O ego, na verdade, é o eu. E o que é um eu que foi tratado? É quando nós entendemos que o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos defeitos, né, foram todos eles sendo eliminados um a um. É claro que a maioria dessas coisas acontece no momento da conversão. Mas é também muito claro pela própria Escritura que o problema não fica resolvido assim, de uma hora para outra, de um segundo para o outro. Porque quando nós nos convertemos, nós entramos então no processo chamado santificação. Então é como se a cada dia, em cada nova manhã, cada nova experiência, eu fosse crescendo e deixando para trás o meu velho ego, ou o meu velho eu, e cada vez mais assumindo uma nova identidade em Cristo Jesus. Antigamente eu era inimigo da cruz. A partir de Cristo agora eu sou um filho amado. Então, como filho amado, eu tenho que ser obediente ao meu pai espiritual, né? Então é claro que as pessoas que têm um ego tratado, elas podem ser úteis para o Senhor. E um quarto tipo de pessoas são aqueles que possuem a unção do Espírito Santo. Nós falamos um pouquinho sobre unção na aula passada, que é justamente essa capacitação sobrenatural. Se Deus derrama uma capacitação sobre a vida de uma pessoa, com algum propósito isso tem. Ou para a realização de alguma obra extraordinária. Então, quando nós entendemos que eu também tenho uma unção, que eu recebi da parte de Deus algo para realizar para Ele, né? Talvez seja a manifestação de milagres, talvez seja a pregação da palavra, talvez seja como uma aula como essa, o ensino das Escrituras. Quando eu recebi esse chamado, é claro que eu posso ser útil para o Senhor. Mas esses 4 que eu mencionei, praticamente qualquer um deles, eu até poderia fazer sem o quinto. Mas o quinto talvez seja o fundamental. Quem pode ser útil para o Senhor? Que é aquele que possui um caráter que foi moldado pelo próprio Deus. Se eu tiver os primeiros 4, eu vou ter utilidade para Deus. Mas a extensão de eu ser realmente utilizado por Deus, de eu realmente poder ser utilizado plenamente para ser essa pedra espiritual que o Espírito Santo tem trabalhado em mim para ser, isso depende do meu caráter. Porque, como eu disse, eu posso amar o Senhor e ter um péssimo caráter. Eu posso ter uma revelação de Deus, mas eu sou tão mau caráter que o próprio Deus fala, Ele me conhece, mas eu não quero conhecer essa pessoa enquanto Ele não mude. Então é claro que todas essas 4 podem ser utilizadas isoladamente, mas se você tiver um caráter, né, nós podemos entender que esse caráter trabalhado, transformado por Deus, vai ser a base dentro da sua vida espiritual para que você seja muito mais útil ainda do que você pode ser nos dias de hoje. Então é claro, a utilidade de alguém, as coisas que nós podemos confiar a essa pessoa, depende muito do caráter dela. Se você sabe que ele é uma pessoa que gasta, se é uma pessoa que ele desperdiça os seus próprios bens, se você sabe que é uma pessoa que não dá valor a coisa de ninguém, você deixaria um dinheiro seu, uma propriedade sua, um bem, para que essa pessoa cuidasse disso? Claro que quando a gente pensa assim, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é não. E quando a gente pensa em algumas pessoas que têm esse tipo de atitude, fala de jeito nenhum. Então é claro, quanto melhor o caráter que uma pessoa tem e apresenta, mais digno de confiança essa pessoa se torna.
essa é a nossa proposta, e nós vamos depois, a partir das próximas aulas, nos aprofundarmos mais ainda sobre essa questão de caráter, é só para deixar bem claro que, em verdade, a necessidade que nós temos hoje de termos um caráter transformado pelo Senhor. E uma vez que o meu caráter vai sendo transformado dia após dia, é justamente nesse processo em que as novas oportunidades Deus vai entregando nas nossas mãos. Mais amor, mais unção, mais testemunho, mais obras e uma diversidade de coisas que Deus vai confiando àqueles que têm realmente um caráter que pode ser aprovado pelo Senhor. Então a gente pode dizer que basicamente existem dois modos da gente ser utilizado pelo Senhor. Quando a gente vai percebendo, vai olhando melhor sobre isso, a gente vai entendendo que a gente sabe que o nosso caráter, naturalmente falando, é um caráter que não serve para muita coisa. Você conhece a sua própria vida, você se lembra de como você era quando você não conhecia Jesus. Quais as atitudes que você praticava, quais eram os pensamentos que estavam na sua cabeça. Então a gente sabe que naturalmente nós somos imprestáveis para Deus. Mas não quer dizer porque só naturalmente eu sou imprestável que Deus não possa transformar aquilo que eu sou para que então eu seja útil. Né? Deus quer fazer essa obra, mas Ele não vai usar a nossa força natural para isso. É o caso da sarça. E a gente vai falar da sarça lá do deserto, a sarça ardente daqui a pouquinho. Mas quais seriam essas duas formas de a gente ser utilizado? Primeiramente, a nossa força natural, quer dizer, a nossa força, vamos chamar assim de força física, ou melhor dizendo, a força do homem, ela tem que ser quebrantada, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser diminuída, né? Porque senão a gente vai tentar fazer tudo na força do nosso braço e depois ainda vai dizer, fui eu que fiz, essa obra é minha. Eu que fui o responsável por isso. A gente sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, primeiramente, a pessoa que pode ser usada, ela tem duas formas. E a primeira é que a nossa força natural não serve para isso. Nós vamos precisar de uma força sobrenatural. E a segunda coisa, parece um paradoxo. Nós precisamos ser fortes. Eu falo, peraí, então agora você confundiu tudo. Primeiro você diz que a nossa força não serve para nada. Depois diz que nós precisamos ser fortes. E quando eu falo de a nossa força não serve para nada, o verso que me vem à memória é Paulo dizendo, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu desisto de mim mesmo, quando eu não tento ser aquilo que Deus precisa de mim, quando eu me rendo completamente à cruz e deixo que a cruz seja o meu guia, então Deus olha para mim nessa situação e fala, agora você está pronto para ser utilizado. Mas então isso não é uma contradição a essa ideia de, então eu preciso ser forte? Agora imagina, tudo aquilo que Deus requereu de Paulo, todos os sofrimentos, os açoites, né, a fome, o frio, o perigo, né, as prisões, né, todas as rejeições que ele enfrentou. Você acha que Paulo era uma pessoa fraca? Ou você acha que o espírito dele era forte? O caráter dele era forte? Entendeu a diferença? Então eu não confio em mim mesmo, eu preciso de Deus, eu preciso primeiramente desfazer quem eu sou, para depois reconstruir isso de uma forma forte, para que então Deus possa usar o meu caráter nas mais diversas situações. A gente falou um pouquinho de sarça, vão ler comigo lá, Êxodo capítulo 3, versos 2 e 3. Eu estou lendo na NVI, justamente fala sobre isso, depois você pode tomar um tempo ali a experiência toda de Moisés ali no deserto. Mas eu vou ler especialmente os dois versos. E diz assim, Êxodo capítulo 3, verso de número 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Interessante que quando nós olhamos isso, o que é uma sarça? Era um arbusto, uma moita de mato, ali, um espinheiro no meio do deserto. E apesar dela não ser nada, o que chamou a atenção de Moisés é que havia fogo, mas o fogo não consumia essa sarça. Então, quer dizer, o fogo queimava a moita, a sarça, mas não usava ela como combustível. Naturalmente, o fogo precisa de madeira, precisa de oxigênio, precisa de calor para se manter.
mas aquele fogo queimava essa sarça, mas não consumia a sarça. Muitas vezes a unção, a presença de Deus, esse é um aspecto da nossa vida diante de Deus para sermos usados por Ele, em que eu sou um instrumento, eu sou um galho onde Deus incendeia, mas Ele não vai me consumir, porque afinal de contas, né, eu não serei o combustível dessa sarça. E isso é maravilhoso quando nós olhamos, porque isso nos fala do caráter. Então é como se o nosso caráter fosse esse arbusto no meio do deserto, que não tem valor algum nisso. Deus poderia ter utilizado qualquer outra coisa, qualquer outro arbusto, qualquer pedra daquele deserto. Mas ele decidiu usar um arbusto frágil, muito frágil, em que queimava, mas que não consumia o próprio arbusto, e de uma forma bem interessante, nós podemos dizer que era aquele arbusto que sustentava o fogo de Deus naquele momento. Então, o nosso caráter pode ser esse arbusto, em que Deus vai nos utilizar, Deus vai colocar o fogo dele em nós não seremos consumidos por esse fogo, porque nós não somos o combustível que alimenta esse fogo, mas ao mesmo tempo é o nosso caráter que sustenta esse fogo. Essa relação que nós falamos entre força natural, que tem que ser eliminada, para que então nós, pela nossa força, e a nossa força é o nosso caráter, esse mesmo caráter, então, sustenta esse fogo de Deus onde nós estivermos. Por isso que eu gosto tanto dessa ilustração da sarça ardente, especialmente nesse aspecto do caráter. Bom, essa foi a nossa aula de número 3. Espero que você tenha gostado até aqui. Logo, logo já vai estar disponível aí a aula 4. Você pode dar sequência nesse estudo e a gente vai aprofundar mais ainda. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe a sua vida.